É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, a mais um encontro dessa nossa querida escola, que eu tenho orgulho de ser vosso professor. Hoje, o tema da nossa aula vai ser o quê? Vai ser idealização e romantização, que eu vou linkar mais a relações, mas obviamente que eu vou dar vários exemplos sobre vários temas desse dentro desse tema de idealização, romantização. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. O que que é idealização? Eu sempre pergunto para vocês, eu quero que vocês me respondam. O que é idealizar? O que que é romantizar? Bem, bem, bem papum, assim, uma frase. O que que é idealizar? O que que é romantizar? Respondam para mim. Fantasiar. Idealizar é tomar ferro. Fazer uma lista de requisitos. Fantasiar uma idealizar, fazer uma lista de requisitos? Não, você pode fazer uma lista de requisitos e não necessariamente idealizar. Não enxergar a verdade, projetar, comparar a um modelo pré-concebido. Ok, ok. As respostas até agora, não olhar a realidade. Viver na ilusão. Sim, no caso, pode ser realmente, de fato, pode ser uma ilusão. Vamos lá, né? Ver só o positivo. Pode ser uma forma de idealização, com certeza. Pessoal, vamos lá, resumindo, para a gente começar a nossa aula. Idealização, romantização, basicamente, em uma única frase, é enxergar certeza aonde ela não existe. Enxergar uma certeza aonde não existe. Isso é uma idealização. Quando a gente idealiza alguma coisa, a gente está criando uma certeza que ela não existe, que a gente não sabe se existe. Por exemplo, idealização e romantização dentro das relações, que é onde mais acontece idealizações. Acontece também em várias coisas. Mas geralmente, assim, larga escala acontece dentro do âmbito relacional. Idealizar uma pessoa. Que é idealizar uma pessoa? A gente coloca nessa pessoa atributos, qualidades, virtudes que a gente não tem certeza se existem. A gente não sabe. Imagina, você tá saindo com a pessoa, ó, carapuça vai cair, hein? Carapuças irão rolar. Acabei de conhecer a pessoa. Nem conheci a pessoa presencialmente ainda. Foi só no aplicativo, foi só na internet. Foi só no Instagram. Sabe aquele? O cara me deu follow, dei follow de volta. Aí ele curtiu 3 fotos de mim, eu curti 3 fotos de volta, né? Eu tô sabendo, hein, pessoal? Tô sabendo que essas paradas rolam. Tô sabendo que esse negócio rola. Aí, pô, curtiu 3 fotos, aí fez um comentário. Aí mandou o quê? Mandou foguinho nos stories. Fiquei sabendo dessa. Mandou foguinho, é porque não achou legal, não. É porque tá pegando fogo, de fato, assim, né? Tá pegando fogo. Aí a pessoa já começa, pô, esse cara é legal. Pô, como é que tu sabe que esse cara é legal? Você nunca nem conversou com ele. Não, pô, mas eu abri o Instagram dele aqui, vi umas fotos, pô, ele já viajou, ele postou foto no mato com a mão impressa, ou na Machivaia e tal. Não, o cara é legal, pô. Aqui, ó, tá aqui, ó. Pô, ele postou. Pô, o cara é trabalhador, sabe? Aqui, pô, ele postou uma foto lá que ele tava trabalhando, tal, não sei o quê, fazendo não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo assim, ele postou foto em frente a uma obra aí, tá vendo? Rapaz trabalhador, né? Nem conhece a pessoa. Não, mas ele é um cara legal. Idealização, pessoal, é quando a gente vai criando certezas aonde não deu tempo da gente ter qualquer tipo de experiência. A gente não teve a experiência daquilo, de se relacionar com aquela pessoa, de conversar com aquela pessoa, então a gente não pode criar certezas. Idealização é a incapacidade ou inabilidade do ser humano de lidar com uma coisa básica, que eu não sei.
Não sei. Inabilidade ou incapacidade por imaturidade egóica de lidar com não sei. Ah, o cara é legal? Não sei. Até agora ele está se apresentando uma pessoa legal. Mas a verdade é que eu não sei. A incapacidade de lidar com o quê? Com as incertezas da vida. A pessoa não consegue lidar com as incertezas. É tanta insegurança emocional que a pessoa não sabe lidar com não sei. Não sabe lidar com talvez. Né? Então, tudo aquilo que traz algum tipo de incerteza pela impermanência das coisas, a pessoa tende a idealizar. Se a pessoa não consegue lidar com as incertezas da vida e com a impermanência das coisas, cada vez mais essa pessoa vai tender a idealizar as pessoas, principalmente pessoas. É muito raro idealizar coisas. Geralmente, quando idealiza coisas, é porque a pessoa já chegou num nível de esquizofrênico bem alto. Assim, objetos, assim, sabe? Objetos, coisas, é porque já está num nível assim de adoecimento psíquico muito alto. Porque o relacionamento com o ser humano, ele é mais volátil, né? Tem conversa, tem toque, tem ideias. Você se relacionar idealizando um objeto físico mesmo, imagina esse microfone aqui. Imagina eu idealizar esse microfone. Esse microfone aqui é minha alma gêmea. Pô, já é um nível, já é um adoecimento psíquico muito grande, não é? Geralmente, idealização é para movimentos sociais, pessoas, relacionamentos, geralmente aquilo que envolve seres humanos. Aquilo que não envolve seres humanos, para idealizar ou romantizar o objeto, é um nível de esquizofrenia muito alto, né? Tem pessoas, mas isso acontece. Tem pessoas que idealizam, por exemplo, muito carro, sabe? Dinheiro, essas coisas assim, é um nível de esquizofrenia bem alto, né? Idealizar a tua relação com carros nesse sentido. A pessoa já tá bem doente psiquicamente. Pô, mas Henrique, você falando isso, tem muita gente doente psiquicamente por aí. É o que eu sempre falo, né, pessoal? A gente vive no hospício a céu aberto, né? A gente vive no hospício a céu aberto. Se eu sair na rua vestindo jaleco branco, pessoal, tá. Eu tô trabalhando, sabe? Vou botar o jaleco branco, vou sair de casa. Vão perguntar: o que que você tá fazendo? Tô indo trabalhar, sabe? Vou sentar na praça, vou sentar no parque e vou observar e conversar com pessoas, né? Voltando. Então, pessoal, idealização é sempre ligado à inabilidade ou incapacidade de lidar com as incertezas. Tô conhecendo uma pessoa. Essa pessoa, ela é honesta? Não sei, não sei. Até agora, pode ser que sim, mas eu não sei. Vocês vão perceber que pessoas que têm ansiedade costumam idealizar muito as relações. Quanto mais nível de ansiedade uma pessoa tem, mais ela vai tender a idealizar ou romantizar relacionamentos. Porque a própria pessoa, ela já vive num estado ansiogênico, porque a ansiedade é uma doença ligada ao futuro, não é ligada ao passado. Ninguém tem ansiedade do que aconteceu ontem. Você pode ter ansiedade do que aconteceu ontem se repetir no futuro. Mas ninguém tem ansiedade por uma coisa que já aconteceu, mas que pode vir a acontecer ou evitar que aconteça. Então, quanto a pessoa com ansiedade, ela já vive num estado de incertezas muito grandes sobre o futuro. Então, quando a pessoa conhece alguém, o não sei para ela cria mais ansiedade ainda. Então, a pessoa com ansiedade, quando ela conhece alguém, ela vai tender o quê? Ela vai tender a criar uma pessoa na mente dela que, de fato, não deu tempo de conhecer. A parada da idealização, pessoal, idealizar uma pessoa não é uma coisa positiva, porque a gente não sabe. Idealização é uma certeza, não é uma dúvida. Pode ser que a idealização ela é uma certeza criada aonde a pessoa não teve tempo, experiência ou mesmo habilidade de saber ao certo.
Agora, pessoal, entra uma coisa um tanto quanto. Entra uma coisa um tanto quanto trágica, assim, digamos. Sobre o que a gente de fato tem certeza na vida. A gente algum dia pode ter algum tipo de certeza na vida? Morte não existe. Só existe transição de vida. Vocês sabiam que para o budismo o contrário de o contrário de vida não é morte? Sabe qual é o contrário de vida no budismo? Eu acho lindo isso. O contrário de vida no budismo é desrespeito. Eu acho sensacional. O contrário de vida é você desrespeitar a vida. Porque não existe morte. Só existe transição de vida. A gente vai vivendo de diferentes maneiras, sabe? Então a gente de fato nunca morre. A consciência nunca morre. Então, é, o que de fato a gente tem certeza? Sabe qual é a única certeza que a gente pode ter? A própria impermanência. E a idealização é o quê? A incapacidade de lidar com a impermanência. Ou seja, é uma resistência, ou incapacidade ou inabilidade por imaturidade de lidar com a única certeza que a gente pode ter. Não, e na vida, pessoal, não existem certezas, só existe oportunidade. E oportunidades são apresentadas o tempo todo. Você pode, por exemplo, conviver com uma pessoa 10 anos, 20 anos, e a pessoa se mostrar, por exemplo, ser uma pessoa honesta, não é? E depois de 20 anos a pessoa tem uma atitude desonesta. Não, isso não é possível? Durante 20 anos aquela pessoa foi honesta. E de fato foi honesta. Mas aí, sei lá, acontece alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa acontece alguma coisa no mundo, e a pessoa desonesta tem uma oportunidade de ser desonesta e ela agarra essa oportunidade. Na vida não tem certeza, só tem oportunidade. A gente o tempo todo vai ter oportunidades para tudo. A gente vai ter oportunidade para ser honesto, a gente vai ter oportunidade para ser desonesto o tempo inteiro. E a gente não tem como ter certeza que uma pessoa ela vai agarrar oportunidades de honestidade o tempo todo. Então, quando a gente cria uma idealização, a gente cria uma certeza de que a pessoa vai escolher as mesmas oportunidades o tempo todo. O que é impossível. Pô, mas Henrique, que doideira é essa? Porque, pô, se relacionar então é uma coisa muito insegura. É, pessoal. Relacionamentos não são para te dar segurança, no sentido filosófico da coisa. É claro que as relações, elas precisam ter um certo nível de segurança, uma base, para elas florescerem. Mas 100% de certeza, 100% de segurança não vai ter com nada. Só tem com uma coisa, na verdade, que é a permanência. Tem uma coisa que é eterna, que é a consciência divina, que é a centelha divina, que é Deus, que é o vácuo quântico, o nome que vocês quiserem dar para a única coisa que é eterna. A gente só pode idealizar uma única coisa, porque é a única coisa que a gente tem 100% de certeza, porque ela é permanente, ela não vai mudar. Se o planeta Terra explodir amanhã, a divindade vai continuar a mesma coisa, não vai? A consciência divina vai continuar a mesma coisa. Se por acaso amanhã seu casamento acaba, a consciência divina continua igual. Se amanhã você fica pobre, se você fica rico, se você compra um carro, perde um carro, a consciência divina vai ficar igual. Então, pessoal, a própria idealização em si, ela é uma ilusão. Principalmente quando se trata de idealizar relações. A gente nunca vai ter 100% de certeza sobre nada, sobre ninguém. A gente sempre vai viver na impermanência das coisas. É claro que, pessoal, como eu disse, para a gente se relacionar, a gente precisa ter um mínimo de segurança para a gente se relacionar com uma pessoa. Mas 100% de certeza a gente nunca vai ter, porque na vida não existem certezas, só existem oportunidades. A gente pode ter uma certa confiança, a gente pode confiar que aquela pessoa ela vai tender a
sempre escolher a honestidade, a bondade, a verdade, né? O cuidado, o amor, a amizade. A pessoa precisa mostrar o mínimo de tendência para isso, para a gente conseguir ter o quê? Um vínculo afetivo com uma pessoa, não é? Senão a gente não consegue se relacionar. E por que que hoje em dia as relações estão cada vez mais pueris? Porque o mundo, de uma maneira geral, está cada vez mais inseguro. A gente vive cada vez mais insegurança em praticamente todas as áreas da vida, não é? Aqui o Brasil, então, eu falo que o Brasil é o treinamento do BOP. Aqui, ou você amadurece e começa a criar um senso de autoconfiança e autoestima muito elevado, ou o Brasil te engole, não é? Aqui a gente vive desde 1500 em insegurança de tudo que é jeito. Aqui no Brasil a gente nunca teve segurança política, por exemplo. Aqui é um pega pra capar político bizarro. Hoje em dia, então, nem se fala, não é? Hoje em dia a gente vota numa pessoa, não, sabe? Tem gente que idealiza político ainda por cima, né? Não, eu vou votar no fulano porque o fulano é honesto. O cara ganha a eleição, dá 2 meses, é pego num esquema lá de roubo de não sei quantos milhões e bilhões, roubando doente, roubando velha, roubando merenda de escola, remédio. Olha a insegurança política que a gente vive hoje em dia. A gente vive uma insegurança das relações políticas altíssima, pessoal. Hoje em dia não tem um político que sobra. Todos os políticos, praticamente, eles enfrentam algum tipo de processo de corrupção. A gente vive uma insegurança política muito grande. Insegurança econômica. A gente vive uma insegurança econômica, principalmente hoje em dia, é bizarro. A gente vive uma insegurança econômica tão grande que hoje em dia, quem é jovem nem tem garantia que vai se aposentar. Hoje em dia, a aposentadoria do Brasil é basicamente, é quase que no. É a mesma data da expectativa de vida do brasileiro, e com tendências a aumentar. Existe um projeto aí, hoje em dia, que está querendo aumentar a aposentadoria para quase 80 anos. Sendo que a expectativa do brasileiro é menos do que isso, ou seja, é muito provável que assim, o brasileiro não vai se aposentar. Então, assim, a gente vive numa insegurança econômica muito grande. Insegurança econômica, insegurança política, insegurança afetiva com as redes sociais. Pessoal, hoje em dia, as relações de amizade, por exemplo, as pessoas param de falar com você do nada. Param de falar com você, param de te seguir no Instagram. Do nada. Ah, não tô mais afim de falar contigo. 2 anos de amizade. Se a pessoa der na telha que ela não quer mais falar contigo, porque você fez um post, você postou uma foto, Carol postou uma foto postando um hambúrguer. Ah, mas eu sou vegetariana. Não quero mais ser amigo da Carol. E você vai e para de seguir a Carol, pô. A Aline postou uma foto na academia. Ah, agora a Aline virou esse negócio lá de marombeira. Ah, não gosto desse negócio, não. E para de seguir a Aline, para, acabou a amizade. E vai falar com a Aline? Vai falar nada com a Aline. A Aline vai mandar mensagem para a pessoa, cri, 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 não responde. A Aline vai mandar mensagem no WhatsApp, nada. A pessoa simplesmente, como se a Aline nunca tivesse existido. Então a gente vive uma insegurança relacional hoje em dia. Quem aqui tem um pouco mais de idade, na época de jovem ou adolescente, para quem tem era muito difícil desfazer uma amizade. A pessoa sentava, conversava, se estapeava, sei lá, discordava, mas a amizade continuava. O que é mais idade? Olha só, eu não posso falar sobre isso. Eu estou proibido por sanções relacionais a falar sobre idade. Eu estou proibido. Não posso falar sobre isso porque qualquer coisa que eu disser pode ser usada contra mim no tribunal. E o tribunal, o martelo é pesado. O tribunal, o martelo vem. Pau!
Sei nem de onde veio. Ah, eu tenho insegurança jurídica. Eu vou falar insegurança jurídica, não posso falar nada. Inclusive, a gente vive uma insegurança jurídica hoje em dia. Quem aqui é advogado, advogada, a gente vive hoje em dia uma loucura quando se trata da jurídica hoje em dia, do campo jurídico. Hoje em dia, você pode ser preso por um crime. Se você fizer hoje uma coisa e daqui a 10 anos criar uma lei, você pode ser preso por uma coisa que hoje em dia nem é crime. E hoje em dia qualquer coisa pode virar crime. Então, pessoal, a gente vive hoje em dia, principalmente no Brasil, inseguranças em praticamente todas as áreas. Então, a idealização, ela vai se tornar uma ferramenta inconsciente da gente conseguir o quê? Amenizar as inseguranças. Uma coisa é a gente lidar com uma insegurança aqui, com a impermanência das coisas, mas a gente tem o mínimo de segurança para a gente lidar com a impermanência. Para a gente lidar com a impermanência de uma maneira saudável, a gente precisa de um mínimo de segurança. Senão a gente começa a idealizar de maneira patológica, doentia. Idealizar todo e qualquer tipo de coisa. Vocês querem que eu prove que o que eu estou falando é verdade? Sabe onde existe mais idealização? No campo religioso espiritual. É onde mais se tende a idealizar. Tem gente que idealiza, por exemplo, santo, que nunca viu, nunca conheceu. Tem gente que é devoto de Santo Antônio. Me falou uma frase que Santo Antônio tenha falado. Mas a pessoa é devota, pô. Tem gente que é devoto de santo, santo não sabe. O que o santo falou? O que o santo fez? Ah, não, porque Santo Antônio é o santo casamenteiro. Aí a pessoa é devota do santo. Aonde a gente vê mais idealizações e romantizações é no campo religioso e espiritual. Por quê? Porque é onde mais tem pessoas de mente fragilizada. É onde mais tem pessoas inseguras, com complexos de culpa, que fragilizam. Toda culpa fragiliza a mente. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo, por exemplo, que chegam com complexo de culpa. A gente precisa tirar essa culpa para a nossa terapia conseguir avançar. Se tem uma coisa que fragiliza a mente, é culpa. Onde existem as pessoas com maior índice de complexo de culpa? No meio religioso espiritual. Porque as pessoas vão para esse meio, vão para esse lugar, buscando o quê? Perdão para aquilo que sente culpa. Elas vão buscar tentar perdão, redenção. Elas vão querer não se sentir culpadas, elas vão querer o quê? Comprar um, um terreno no céu. Então essas pessoas elas vão facilmente idealizar, porque elas já vivem numa insegurança muito grande, elas já vivem fragilizadas. Então elas vão pegar qualquer santo, elas vão pegar qualquer coisa, qualquer pessoa encarnada ou desencarnada, e elas vão idealizar. Elas vão pegar aquele não sei delas e elas vão projetar esse não sei numa pessoa para se tornar uma certeza. Por exemplo, quando uma pessoa entra no mente consciente ou me manda mensagem no Instagram, por exemplo, falando assim: Nossa, Henrique, você é o santo iluminado, não sei das quantas, você é o cara que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu já sei que é uma idealização. A pessoa nem me conhece. Como que ela pode dizer que eu sou santo, não sei das quantas? Como que ela pode dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo? Ela não pode dizer, porque ela não sabe. Ah, não, mas Henrique, eu vejo os seus conteúdos, beleza. Por trás eu posso estar fazendo várias outras coisas que você não sabe. Agora, uma pessoa que convive comigo, dorme, acorda, ou, sei lá, convive com a gente, conversa, amizade, ou qualquer coisa nesse sentido, que ou me acompanha há muito tempo, sabe um pouco mais da minha vida, dos meus hábitos, das minhas relações,
chega para mim e fala, pô, Henrique, caraca, aí, esse teu estilo de vida, essa tua forma de pensar, de falar, de viver, me faz perceber ou me faz realizar, ou qualquer coisa nesse sentido que você, sei lá, é um santo. Essa pessoa, eu vou até conversar com ela, eu posso até considerar. Ou mesmo fala assim, Henrique, tu é o demônio. Se essa pessoa convive comigo, eu vou até considerar. Agora, a pessoa nunca me viu. A pessoa nunca conversou comigo. A pessoa pega um pequeno recorte virtual. Ela não pode dizer nada sobre mim. Ninguém pode dizer nada sobre vocês. Vocês querem saber se vocês estão se relacionando com uma pessoa que está idealizando vocês? Veja o que elas começam a falar sobre você. Porque às vezes a pessoa não está nem idealizada, ela está só te enganando. Sabe? Para a gente não idealizar, a gente precisa se sentir confortável com o não sei, com as incertezas e com a impermanência. Mesmo a gente estando num relacionamento 5, 10 anos com uma pessoa, tudo é impermanente, pessoal. A única coisa que a gente pode, de fato, se escorar e ter certeza sobre isso é o amor de Deus por nós. É a única certeza que a gente pode ter. Isso se você já tiver tido momentos de samadhi, porque senão é idealização. Uma pessoa que nunca teve um momento de samadhi e meditação, tudo aquilo que ela fala sobre Deus é uma idealização. Porque ela nunca experimentou. Imagina uma pessoa que não medita, que não há autoconhecimento nulo, ela vai falar sobre o amor de Deus. É idealização, ela está idealizando Deus. E tem gente que idealiza Deus que transforma Deus num capanga. Já viu essa pessoa? Ah, tu não vai fazer o que eu quero? Deus vai te dar um corretivo, hein? Ó, Deus está olhando, hein? Deus vai te punir, hein? A gente deve temer a Deus. Deus virou capanga agora, né? Tem pessoas que para Deus, ela idealiza Deus como um capanga. Se você não fizer o que eu quero, Deus vai te castigar. Sabe? Como se fosse um capanga. Ó, Deus, manda ver ali, ó. Pá, né? Deus vira capanga. Enquanto a gente não tem samadhi, pessoal, Deus é idealização. Você pode idealizar como é que seja, mas é pura idealização. Se a gente não tem a experiência direta sobre alguma coisa, aquilo que a gente fala sobre aquilo é pura idealização. Se a gente fala com certeza. Se a gente não teve a experiência direta, cognitiva daquilo, toda certeza que a gente fala é uma idealização, pessoal. A gente não faz a menor ideia. A gente só pode ter algum nível de crença sobre algo se a gente experimenta aquilo. Caso contrário, é pura idealização. Falar com certeza sobre aquilo. E mesmo assim, pessoal, são apenas talvez. Tudo que é do mundo é um eterno talvez. É um eterno talvez. É um pode ser que sim, pode ser que não. Já viu aquela história do. Era uma vez um fazendeiro chinês. Um dia, um de seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele, comentando como aquele acontecimento era um infortúnio. O fazendeiro respondeu: pode ser. No dia seguinte, o cavalo que fugiu voltou, trazendo com ele 7 cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente, dizendo que isso era uma grande sorte. O fazendeiro respondeu: pode ser. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um de seus cavalos selvagens e caiu quebrando uma perna. Os vizinhos vieram, lamentaram o ocorrido, dizendo que aquilo era muito ruim. O fazendeiro respondeu: pode ser. No dia seguinte, os oficiais do exército que estava recrutando soldados apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta da sua perna quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando sobre como aquilo era ótimo. E ele respondeu: pode ser.
Idealização é o quê? É quando a gente coloca uma certeza aonde ela não existe. E a única coisa que a gente pode colocar uma certeza é na consciência divina. Todo o resto, pessoal, pode ser. Pô, mas Henrique, aí não dá para viver. Preciso ter certeza das coisas para eu poder fazer alguma coisa. Porque se for assim, eu não vou fazer, eu vou ficar sentado no sofá, né? Se tudo pode ser, pessoal, tudo pode ser. Na vida não existe certeza, só existe oportunidade. É preciso um nível de amadurecimento muito grande para ter sucesso na vida. E quando eu falo sucesso na vida, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de sucesso em todos os níveis: sucesso financeiro, profissional, espiritual, relacional. Tem que ter um nível de maturidade muito alto, porque tudo é uma incerteza. Quem aqui nunca se decepcionou com alguém que tinha certeza que aquela pessoa era honesta, era legal, e aí depois de um tempo ficou sabendo que a pessoa te traiu, que a pessoa te puxou o tapete? Não foi? A certeza não está no outro, a certeza está em quê? Que eu sei lidar com qualquer coisa que aparecer. A certeza, a única certeza que a gente pode ter, pessoal, é na consciência divina, que basicamente é o quê? É a nossa própria consciência no seu estado mais puro. Essa é a única certeza que a gente pode ter. A única certeza que a gente pode ter é o quê? Que independente do que aconteça, eu vou saber lidar. Que Deus me ama, Deus me ajuda e tá tudo certo. Certeza que as coisas vão acontecer como a gente quer que aconteça, pessoal, como diz como é que é o nome dele? É Prenka Naoli. Eu esqueci o nome dele agora. Era o guru do Hans Das. Ni Caroli alguma coisa. Ele falou assim: você pode planejar uma coisa por 100 dias, mas você não faz a menor ideia do que vai acontecer no minuto seguinte. Pô, mas aí, Henrique? Então, se for assim, eu também não vou mais viver. Não vou fazer mais nada se tudo é impermanente. Se eu não posso dizer como vai ser o minuto seguinte, então eu não vou fazer nada. Olha a criança birrenta. Se não for do meu jeito, também não vou fazer mais nada. Criança, isso é um ego imaturo, não é? Fala sobre a impermanência para uma pessoa que você vai ver o nível de maturidade do ego daquela pessoa. Fala sobre a impermanência. Fala sobre as incertezas. Ah, se for assim também não vou fazer nada. Vou fazer também, vou ficar aqui sentado no banco e não vou fazer mais nada na vida. Tu vai ver a imaturidade da pessoa. Só porque a pessoa não tem controle sobre a realidade, a pessoa também não vai viver. Você vê o nível de imaturidade que a humanidade está hoje em dia, porque tem muito disso, né? Ah, essa relação não foi do jeito que eu quero. Ah, também não quero mais me relacionar com ela também. Ah, também não quero isso, também não quero aquilo, também não vou querer. Aí fica resmungando, não é? A gente vê o nível de imaturidade da pessoa, como ela lida com o quê? Com a impermanência das coisas, com as incertezas das coisas. Você pode sim amar uma pessoa incondicionalmente, mas você nunca pode ter certeza se aquela pessoa vai agir sempre da mesma maneira. Vai fazer sempre as mesmas escolhas, vai sempre te tratar bem, vai sempre te cuidar bem. Você pode amar aquela pessoa incondicionalmente, mas você nunca pode ter certeza disso. Porque toda certeza em relação ao que a gente não pode controlar, que é nada, é uma idealização. Precisa um nível de maturidade muito grande, né? Precisa ter um nível de amadurecimento espiritual muito grande para amar uma pessoa incondicionalmente sem ter certeza do dia seguinte. É por isso que hoje em dia a gente vive numa sociedade completamente adoecida. As pessoas não sabem lidar com a impermanência, não sabem lidar com as incertezas e ficam idealizando, romantizando tudo. A única certeza que a gente pode ter, pessoal, é na consciência divina. A única certeza que a gente pode ter é na consciência divina que habita dentro de nós. Nos nossos potenciais divinos. É a única coisa que a gente pode, pessoal, que a gente pode de fato ter certeza. Você pode passar pelos maiores infortúnios da vida. A única certeza que você pode criar é o quê? De que você consegue lidar com isso. A única certeza é que a gente não pode ter certeza nenhuma além disso. Pode ser que sim, pode ser que não.
Pode ser. Olha, é muito provável que sim, sabe? É muito provável. Eu acho que sim. Até o momento, sim, sabe? Imagina, perguntar pra você: "Aí, teu namorado é gente boa?". Olha, até o momento, sim. Até o momento, sim. E amanhã? Amanhã eu não sei. Pô, mas você consegue viver assim? Claro. O meu amor por ele não depende dele, do que ele faz, depende de mim. Depende das minhas oportunidades, não é? Depende das minhas escolhas diante das oportunidades. Ai, não consigo viver assim, não. Vou te dar um follow. Não gostei de você. Aí é nessas conversas que a gente vê o nível de imaturidade das pessoas, sabe? A capacidade de uma pessoa de não idealizar, e sim viver de momento a momento. Quando a gente vive no momento presente, quando a nossa mente está centrada no momento presente, a gente está vivendo o quê? Um momento após o outro. Então a gente não idealiza. Porque se a gente vai vivendo um momento após o outro, o mais importante não é o próximo momento que eu idealizo. O mais importante é o que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo? Eu só posso ter certeza sobre o quê? Sobre mim mesmo. Sobre os meus potenciais, eu só posso ter certeza o quê? Sobre as minhas escolhas. E mesmo assim a gente não pode ter muita certeza, a gente pode ter certeza. A gente pode ter certeza o quê? Na procedência divina. A gente pode ter certeza do quê? Naquilo que está acontecendo. Por quê? Porque está acontecendo. A única certeza que a gente pode ter é no que está acontecendo no momento presente. É o que está acontecendo. O filho do cara quebrou a perna. Qual a certeza que ele pode ter? Que o filho quebrou a perna. Por quê? É o que está acontecendo. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, a gente não tem certeza. Deus, a própria consciência divina, ela se manifesta de momento a momento, no momento presente, em tudo que está acontecendo. Vocês estão lá fazendo yoga. Qual é a certeza que vocês podem ter? Na sensação do corpo que está acontecendo naquele momento. A próxima postura, vocês podem ter certeza que vai ser legal, que vai ser boa, que vai ser desconfortável, que vai ser confortável? Não tem como ter certeza. A gente tem certeza o quê? A gente tem certeza de que o Henrique está naquela postura já tem 10 minutos e não aguenta mais. E a gente começa a idealizar. Não, agora eu tenho certeza que depois dessa postura, o Henrique vai deitar e a gente vai fazer o quê? Shavasana. E o Henrique vai o quê? O Henrique vai para o quê? Vai para ponte. Vamos todo mundo lá. Não, pô, aí caraca, quebrou a minha certeza. Né? Não tem nada mais educativo do que quebrar as idealizações dos outros. Tem nada mais educativo, né? Esperança é um nível anterior da idealização. Idealização, a pessoa ela tem certeza. Ela cria uma certeza como uma ferramenta inconsciente de lidar com a incerteza e com a impermanência. É uma ferramenta inconsciente. Ela não tem capacidade, competência, ou ela vive já tão no nível de tanta ansiedade e insegurança que ela cria uma certeza para não lidar com o não sei. Na esperança, existe um pode ser que aconteça, sabe? Eu espero que aconteça. Na idealização e na romantização, a pessoa ela tem certeza. Ela tem certeza que o fulano é assim, que fulano é assado, que o político é assim, que o político é assado, que a economia é essa aqui, que não sei o quê. Ela tem certeza. E ela aposta todas as suas fichas nessa certeza. Tem muita gente que começa a se relacionar por pura idealização, pessoal. Pura idealização. Pessoal, vamos ser sinceros. Tem pessoa que começa a namorar, acabou de conhecer a pessoa, 2 meses. 2 meses já está namorando. Uma pessoa para namorar uma pessoa que conheceu há 2 meses é pura idealização. Porque tu não conhece nada da pessoa. Tu nem conversou com a pessoa, tu não sabe nem o que a pessoa pensa. Você não conhece. Como é que você começa a Eu sempre falo isso. Namorar para conhecer uma pessoa é a maior furada que os jovens criaram hoje em dia.
É a maior furada. Namorar para conhecer. Eu vou começar a namorar essa pessoa para conhecer ela. É a maior furada. A gente namora quando já conhece. Até décadas atrás, como as coisas eram muito mais barristas, as coisas eram muito mais comunidade, hoje em dia o senso de comunidade é raro. Então o que acontece? As pessoas namoravam aquele amigo da adolescência, sabe? Pessoa que crescia junto, porque não tinha muito movimento. As pessoas viviam muito em bairro, em clube, sabe? Em ambientes assim. Então, geralmente, todo mundo se conhecia. Então, geralmente, você namorava alguém que você já conhecia. Que você conhecia a família, que você conhecia já a forma da pessoa viver. Aí você vai crescendo com aquela pessoa, sabe? Você conhece a pessoa desde que tem 12, 13 anos. Aí chega a 16 anos, começa o quê? Beijar na boca. Aí chega a 17, 18, começa a ter relações sexuais. E aí você já namora. Por quê? Porque você já conviveu com aquela pessoa, você já conhece aquela pessoa. Você já conhece os princípios, os valores. Você já teve experiência o suficiente para ter o quê? Com o mínimo de confiança naquela pessoa para uma relação afetiva poder brotar. Hoje em dia, você acabou de conhecer uma pessoa, sair com ela um dia, dois, uma vez, duas vezes. Teve um papo, dois papos, a pessoa já tá namorando. Eu acho isso a maior furada que os jovens hoje em dia criaram. Você precisa ter um tempo de experiência com aquela pessoa para você conhecer aquela pessoa de fato, para você criar uma certa segurança, uma certa confiança naquela pessoa. Você precisa ter um certo tempo de relação afetiva com ela. Conversando, 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 conversa muito. Antes, de fato, de você poder assumir um compromisso com aquela pessoa. Imagina, acabou de conhecer um mês, 2 meses. É o amor da minha vida. Pô, cara, só pode ser projeção. Não conhece a pessoa. Precisa se ter um ano, sei lá, 2 anos, sei lá quanto tempo de conversa. Ali, conversa quase que diária, sabe? Dia sim, dia não, conversando, conversando, se vendo, interagindo, sabe? Até criar uma certa confiança naquela pessoa. E mesmo assim, não pode ser uma confiança de idealização. O que é uma confiança de idealização? Essa pessoa ela vai ser para sempre assim. Não dá. E sabe o que acontece quando uma relação começa por idealização? É aquela piada, já ouviu aquela piada? Do cara que chegou em casa e viu a mulher no sofá com outro homem. O que ele fez? Trocou o sofá. Aí é isso. Acontece o quê? Dissonância cognitiva. Toda quebra de idealização acontece uma dissonância cognitiva, que eu já expliquei para vocês lá no Não Mais a Pessoa Boazinha. Toda quebra de idealização gera uma dissonância cognitiva. A incapacidade ou a inabilidade de lidar com o não sei, de lidar com situações às vezes que são muito pesadas, a pessoa idealiza. Idealiza que o pai é assim, que a mãe é assada. Para não lidar com o quê? Para não lidar com a realidade. A idealização é um recurso para não lidar com a realidade. A realidade que está acontecendo ali, aqui e agora. Eu dei o exemplo da yoga, tá 5 minutos na mesma posição. A pessoa idealiza que a próxima postura vai ser shavasana, vai deitar e vai relaxar. E vem o Henrique, não, não vai ser. Isso gera uma dissonância cognitiva. E sabe qual é o pior de tudo de se relacionar com uma pessoa que te idealiza? Vocês querem saber qual é o pior de tudo? É que o amor para virar ódio é assim. Quebra a idealização da pessoa. O amor vira ódio assim. Às vezes você nem sabia que a pessoa te idealizava. E aí, do nada, ela começa a te odiar. Pode ter certeza que você, sem nem saber, quebrou uma idealização que ela criou de você. Sabe aquelas relações, você tem às vezes uma amizade com alguém, aí do nada a pessoa começa a te odiar, começa a falar mal de você.
Quem já teve essa experiência? Tipo, do nada. A pessoa começa a falar mal de você, começa a fazer fofoca, começa a te odiar, começa a te olhar com cara de nojo. E você, tipo assim, continua a mesma pessoa. Você não fez nada assim conscientemente que provocasse aquela reação. Você pode ter certeza que você quebrou uma idealização que aquela pessoa tinha de você e ela nem sabia. E você nem sabia. Isso acontece muito, pessoal. Principalmente com pessoas que lidam com público. Com pessoas que lidam com público, isso é muito comum de acontecer. Você fala alguma coisa, você faz alguma coisa que quebra a idealização daquela outra pessoa e ela começa a te odiar. Por exemplo, tem pessoas que são bem neuróticas, né, pessoal? Convenhamos. Tem pessoas que são bem neuróticas, psicóticas. O nível de adoecimento mental hoje em dia é altíssimo. Então, quem lida com o público hoje, então, vou te falar, é um karma. Lidar hoje em dia com o público, para precisar lidar com o público, é karma. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Porque se tem uma coisa que hoje em dia é extremamente complicado, é lidar com o público. Pelo nível de adoecimento psíquico das pessoas. Bom senso hoje em dia não existe mais. Bom senso, autoanálise, autopercepção é uma parada que hoje em dia é muito raro. Existe aqui vocês que estão buscando praticar, treinar, meditar, né? Bom senso, autopercepção, autoconsciência. Isso hoje em dia é uma coisa muito rara de uma maneira geral. Então, lidar com o público é você criar idealizações e quebrar idealizações praticamente todo dia. Como hoje em dia as pessoas estão muito faceladas mentalmente falando, cada vez mais idealizações são criadas. Quanto mais vai aumentando, ou quer dizer, diminuindo o nível de sanidade mental, maior vão sendo as idealizações. Desce a saúde mental, cresce as idealizações. É uma ferramenta, é como se fosse uma balança, sabe? Se uma pessoa ela tem sanidade mental, e a sanidade mental nada mais é do que lidar com a realidade tal como ela acontece e se apresenta no momento presente, essa pessoa ela vai tender a não idealizar. Ela vai tender a lidar o quê? Com a realidade conforme ela vai se apresentando, certo? Descer o nível cognitivo, psíquico, desceu a sanidade mental, desceu o nível de saúde mental, aumentou o sofrimento psíquico, a idealização ela vai crescer inversamente proporcional. Porque é uma ferramenta de não lidar com a realidade. É uma ferramenta de eu não encarar a realidade. E a pessoa tem certeza que tal. Eu tenho certeza que tal político é honesto. O político é eleito. 6 meses depois, o político é pego no esquema de corrupção bizarro. A pessoa ela vai entrar numa dissonância cognitiva. E ela vai odiar quem fala que aquele político é corrupto. Ela vai falar o quê? Ela vai inventar o quê? Não, que isso, na verdade, ela vai inventar uma teoria da conspiração. Não é que teoria da conspiração não exista. Mas ela vai inventar uma teoria da conspiração. Estão conspirando contra o político, que na verdade é tudo obra, sabe? Tudo obra de não sei das quantas, de não sei quem, para não encarar a realidade. Quanto maior for o sofrimento psíquico, quanto maior for a mente fragmentada, quanto maior for a insanidade, que é viver na ilusão, maior vai ser as idealizações e mais intensas vão ser as idealizações. Não tem gente que mata e morre por ideais, que nada mais é do que uma idealização, não é? Imagina, Guerra Santa, por exemplo. É pura idealização. Imagina matar e morrer por Jesus que falou: amai-vos. É uma pura idealização, é uma pura romantização. A pessoa idealiza que só Jesus salva. Não tem essa? Só Jesus salva. Ah, tá. E antes de Jesus estava todo mundo condenado. A pessoa tem incapacidade dela lidar com o seu próprio sofrimento, com às vezes com o seu próprio passado.
de lidar com a realidade interna, tal como ela se apresenta, com as suas próprias ideias, muitas vezes sórdidas. E ela vai criar uma idealização. Qual idealização? Só Jesus salva. Quem nasceu antes de Jesus está no inferno. Está no inferno e não vai. Jesus veio para salvar a humanidade. Só depois de Jesus é que a humanidade, é que o ser humano tem salvação. Falei, pô, então o inferno deve estar abarrotado de gente, porque o que deve ter de ser humano que nasceu antes de Jesus deve ser pouco, não. E aí, se a pessoa não, só Jesus salva, beleza, mas vamos supor que essa pessoa ela decide autoconhecimento, né, meditação. Aos poucos, essa idealização ela vai se perdendo. Quem aqui começou o mente consciente, por exemplo, com várias idealizações? Várias idealizações sobre a vida, sobre o mundo, idealização de marido, esposa, idealização de chefe, namorado. Não, quem fala a verdade? E aí, depois, conforme as aulas foram passando, foi perdendo essas idealizações. E algumas pessoas podem ter chegado até num platô, sabe? De tipo assim, o Henrique quebrou todas as minhas idealizações. A vida ficou meio sem graça, sabe? O que tinha graça eram as idealizações, não é? Agora não tem mais nenhuma idealização. A vida perdeu um pouco a graça. O que eu falo para essa pessoa? Continua. Continua meditando. Porque você vai perceber que, na verdade, a vida ela é muito engraçada. Que a vida ela é muito cheia de vida, sabe? É uma transição, sabe? Muita idealização, aí vai quebrando as idealizações, chega num platô. Tipo, não tem mais idealização para viver. Aí a pessoa ela tem a oportunidade de começar a viver de acordo com o momento presente. E aí a vida se torna muito legal. Porque, pessoal, para quem amadurece o ego, a vida é muito legal. As incertezas que antes causavam ansiedade, medo, se tornam aventuras. As incertezas, as oportunidades se tornam. A pessoa fica cheia de vida. Caraca, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Isso que é o legal. Eu não sei. Isso que é o maneiro, pô. O maneiro, qual é o maneiro da vida? Não saber o dia de amanhã. Mas a pessoa precisa ter maturidade para que eu não sei o dia de amanhã. Eu vou fazer o dia ser. Eu vou fazer o dia ser maneiro. Eu vou fazer o dia ser legal. Eu não tenho que idealizar que amanhã vai ser legal. Eu não sei. O legal é o quê? Eu vou fazer o dia ser legal. Quem vive de idealização e fica esperando que o dia seja legal, porque fulano vai fazer isso, porque a economia vai ser assim, porque o político vai ser assado, porque vai chover, vai fazer sol. Eu que vou fazer o dia ser legal. Então essa pessoa, ela vai começando a criar uma maneira de viver, de fato, em beatitude. Ela para de ficar o quê? Idealizando ou romantizando. Amanhã meu namorado vai me dar um beijo na boca? Eu não sei. Amanhã minha esposa vai fazer meu almoço? Eu não sei. E se ela não fizer? Eu que vou fazer essa bagaça. Entendeu? A pessoa não fica esperando ou criando certezas onde elas não existem. É um nível de amadurecimento egóico com amadurecimento espiritual. Amadurecimento egóico com a crença de que não importa o que aconteça, eu vou saber lidar, eu vou fazer. O dia vai depender de mim. E amadurecimento espiritual, que é o quê? Tá tudo certo, conforme o que acontecer. Nada acontece se não for um karma para acontecer, seja positivo ou negativo, então tá tudo certo. Se acontecer coisa ruim, o quê? Era meu karma, eu vou lidar com isso agora. E não vou criar mais desse karma. O karma veio até mim, tá purificado. Tá purificado como? Não criando mais do mesmo. Tá tudo certo. Isso é amadurecimento espiritual. Entender as situações que chegam até nós. E se for um karma positivo, a gente faz o quê? A gente potencia. E se for um karma negativo, a gente purifica. Hoje eu acordei triste.
Você acordou triste porque tem tristeza dentro. O que que a gente vai fazer? Vamos sentar, vamos meditar, vamos sentir essa tristeza, vamos deixá-la embora do nosso sistema. Vamos purificar isso. Aí eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar feliz? Não sei. Eu não sei os meus karmas, pô. Nada acontece conosco que não é fruto das nossas escolhas, dessa vida ou de vidas passadas. Que são o quê? As oportunidades que eu falei. A vida não oferece certeza, oferece oportunidade. Cada oportunidade vai gerar uma escolha, cada escolha vai gerar um karma. Vai voltar. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Nada acontece na nossa vida que não seja o reflexo de um karma, de uma escolha pela uma oportunidade do passado. A gente vai tendendo a criar karmas negativos por conta de o quê? De impressões mentais negativas. E a gente tem que fazer o que quanto a isso? Autoconhecimento e meditação, né? Então, uma pessoa que vai amadurecendo egoicamente, ou seja, criando uma individualidade forte, tende a não idealizar. Por quê? Cara, na minha vida quem manda sou eu. Quem tem que decidir a minha vida sou eu. Eu sei o que é melhor para mim. Vou me relacionar com pessoas que têm afinidade das mesmas escolhas, dos mesmos princípios, dos mesmos valores, que quer coisas parecidas com a vida. Você vai se relacionar com uma pessoa que quer uma coisa totalmente diferente de você, para quê? Só pode ser idealização. Imagina, você é uma pessoa que não bebe, não usa droga. Tu vai se relacionar com uma pessoa que usa. Para quê? Porque eu tenho certeza que essa pessoa vai mudar. É uma pura idealização, tu não sabe. Pode ser que pague, pode ser que não pague. Vai correr esse risco? Vai pagar o preço? Depois não vai reclamar. Então as pessoas hoje em dia se relacionam por quê? Por idealização. A pessoa que amadurece egoicamente, criando uma individualidade saudável, ela tende ao quê? A não idealizar. Porque ela não joga no outro ou nas coisas do mundo, na impermanência das coisas do mundo, a certeza de que a vida dela vai dar certo. Porque quem tem que criar é ela. Ela tem a capacidade para isso. Então ela tende a não ficar esperando e idealizando. A pessoa que amadurece espiritualmente junto, também ela potencializa a não idealização. Por quê? Porque tudo que acontece está dentro da harmonia divina. Não existe nada fora da harmonia divina. Não existe nada que acontece nesse universo que não esteja dentro da consciência divina. Então, se aconteceu com você, é porque você tem karma para isso. Ponto final. Ah, não, Rick, mas e as tragédias têm karma para isso, senão não aconteceria. Não, imagina, se tudo está dentro da mente de Deus, alguma coisa vem de fora da mente de Deus para acontecer? Não existe isso. Nada vem de fora da mente de Deus para e acontece na nossa vida. Isso significa que tudo que acontece em nossas vidas, tudo, tem uma razão para acontecer. A gente está manifestando de alguma maneira. A gente está criando de alguma maneira, ou a gente criou e está retornando para a gente. Tudo. Pô, Henrique, tô falando assim, então, pô, eu devo ter karma pra caramba. Te entendo. Eu te entendo. Porque eu vou falar para vocês, se tem uma coisa que é um karma hoje em dia, é lidar com a saúde mental hoje em dia. Se você tem sanidade mental e tá lidando com a saúde mental, teu karma é grande. Porque eu vou te falar um negócio. Sabe lá o Zé das Couves, com a Maria Fulana, que vive lá hoje em dia, naquela casinha do meio do mato, sabe? Que planta o que come. Pô, você não tem karma, não. Karma é pouco. Tá aqui só curtindo, tá aqui de boa, tá plantando alimento, sabe? Bota mão na terra. É sério, pessoal. Ou tem muito karma e tá deixando para a próxima vida. Essa vida aqui é o quê? Essa vida é a vida do descanso. Vamos dar um descanso, porque na próxima vida a gente vai, né? Ripa na chulipa. Pode ser? Pode. Pode ser que o Zé das Couves e a Maria Fulana tenham ganhado da divindade uma vida lá que eles podem dar descansada. Dar descansada. Pode ser por mérito mesmo, mérito. Não, nessa vida vamos descansar um pouco e tudo mais, beleza, pode ser também. A questão é, a gente não sabe. A única coisa que a gente pode de fato ter certeza é o que está acontecendo. Se está acontecendo,
É porque teve karma para acontecer, positivo ou negativo, pô. Positivo ou negativo. Henrique, discordo totalmente de você. Eu sou uma pessoa iluminada e tudo que acontece de ruim na minha vida é, sei lá, é o quê? Inventem alguma coisa aí. O que que você está falando aí, Camilo? Exato! É isso aí, é o Mercúrio que está retrógrado, anterógrado, cosseno, cossecante. É isso aí, não é? É os obsessores que estão criando tudo isso na minha vida e eu não tenho o que fazer quanto a isso. Claro, eu dei o exemplo dos políticos, por exemplo, né? A pessoa tem certeza que o político é honesto. E aí o político é eleito. 6 meses depois, o político está lá no esquema de corrupção. Essa idealização dele vai ter que se adaptar à experiência. A experiência foi o quê? Tá saindo em todos os tipos de jornal que o político é corrupto. Então ele vai ter que criar ele vai ter que adaptar essa idealização. Ele vai falar o quê? Que então, na verdade, a oposição que está criando isso. Ele vai falar que não, que na verdade nada disso aconteceu, vai falar que tudo é mentira. Ele vai criar, ele vai ter que moldar essa certeza dele à experiência. Então, duas coisas vão acontecer quando a pessoa ela experiencia alguma coisa que contrasta com a idealização dela. Duas coisas vão acontecer. A primeira delas é que a pessoa ela vai sofrer por quebrar a idealização e ela não vai criar outra idealização, ela não vai moldar a idealização, sabe? Uhum, Ela vai, pô, caraca, que droga, nossa, ela vai se decepcionar, isso vai causar uma dor, vai uhum, causar toda quebra de idealização causa uma decepção. Uma pessoa que não idealiza, ela não se decepciona. Uma pessoa que não idealiza não decepciona. Tem uma passagem, por exemplo, na autobiografia de um yogi, que o Yogananda faz uma parada lá, que aí ele vai contar pro Yukteswar. E o Yukteswar fica impassível, tipo assim, numa paz tremenda. E aí o Yogananda falou assim: você não vai me reprimir, não? Você não vai ficar decepcionado? Aí o Yukteswar responde: não, eu não esperava nada de você. Eu não espero nada de ninguém. Se eu não espero nada de ninguém, eu não fico decepcionado com ninguém. E o Yukteswar não esperava que você fosse fazer tudo certo. E nem tudo errado. Então a pessoa não se decepciona. A gente só vai se decepcionar se houver idealização. Se eu tinha certeza que você ia fazer diferente. Quanto maior for a certeza, maior a decepção. Então a pessoa, quando quebra a idealização, ela vai se decepcionar. Por isso que o autoconhecimento, yoga, meditação de início é muita dor. Por quê? Porque vai quebrando várias idealizações e ilusões e romantizações, vai quebrando várias. E a pessoa ela vai ficando meio decepcionada com a vida, sabe? Ela vai ficando, sei. pô, eu achava que a vida era assim, que a vida era assado, que fulano era assim. Sabe? Ela vai meio que se decepcionando com a vida. E isso tem que acontecer. Se isso tiver acontecendo é porque está dando certo. Se a gente não está vivendo a vida de momento a momento, a gente está idealizando a vida. O que que é a idealização? É quando a gente cria uma certeza do futuro. Não- a gente cria uma certeza do futuro. Se a gente fica na esperança, a gente não cria certeza, a gente fica ansioso. Se a gente cria uma esperança do futuro, a gente fica ansioso. Se a gente cria uma certeza do futuro, a gente fica psicótico. Se a gente está na esperança, a gente está na neurose. Está ansioso, mas dá para lidar. Quando a gente começa a criar certezas sobre o futuro, a gente começa a criar psicose, a gente começa a ficar esquizofrênico. É o que acontece quando a pessoa começa a resistir às experiências que contrastam com a idealização dela. Ela vai criando o quê? Fantasias e ilusões cada vez mais elaboradas e cada vez mais blá. Conversa com uma pessoa. Você trabalha num lugar assim. Vai conversar com uma pessoa que já está nesse nível de adoecimento e vai contrastar a idealização dela. Ela não fica até agressiva às vezes? Ela fica até agressiva. Hoje em dia, por exemplo, se o cara, o político é honesto, aí vota no político, aí o político é corrupção, vai quebrar a ilusão desse cara, vai quebrar a idealização dele, que é capaz de te agredir. Isso é um nível de esquizofrenia muito grande, pessoal.
Quando eu falo que esse mundo hoje em dia é esquizofrênico, é isso. Hoje em dia as pessoas não veem mais isso como uma esquizofrenia. As pessoas se estapeando por causa de político, pô. Para mim, Guerra Santa, vai de Jerusalém em nome de Jesus, tudo esquizofrênico. Só que hoje em dia a galera tá mais. Imagina, pessoal, você enfiar a espada no pescoço do outro em nome de Jesus. Isso não é esquizofrenia. Isso já não é mais ignorância. Já não é mais uma ignorância. Isso já é esquizofrenia. Entende? Essas guerras que a gente vê por aí, é tudo esquizofrênico. Pô, mas Henrique, então os políticos, tudo esquizofrênico também. Quando não é esquizofrênico, pessoal, é tudo mau caráter mesmo, é tudo perverso mesmo, é psicopático mesmo, sabe? Desvio espiritual muito grande. Então, quando a gente cria essas idealizações da vida e a experiência contrasta, duas coisas vão acontecer. A primeira delas, a gente vai se decepcionar. Vamos se decepcionar, vai ser doloroso, vai causar dor mesmo. O importante é não criar mais. Se decepciona, fica triste, chega nesse platô que eu falei. É importante, chega mesmo, pessoal. A vida fica meio, sabe, fica meio chata, fica meio tediosa, porque fica meio apática, né? Porque o que dava tesão pela vida era ilusão. O tesão era ilusão, não era a realidade. Só que o que acontece? Se a pessoa persiste, se a pessoa continua. Porque isso é um progresso. A decepção, a dor, é um progresso. Se ela continua meditando, continua no autoconhecimento, continua fazendo as coisas, o que vai acontecer? Ela vai começar a viver, como eu disse para vocês. Ela vai começar a amadurecer o ego e transcender o ego. Então a vida por si mesma vai começar a ser mais colorida. E nada vai precisar estar acontecendo no futuro para isso. A pessoa não vai ser feliz se ela conseguir um carro, um emprego, um casamento, um filho ou uma casa legal, nada disso. De momento a momento, a vida vai ser o quê? Vai ser bela, vai ser boa, vai ser maravilhosa. Isso é o estado de beatitude. Isso é o estado búdico. Isso é budeidade. Quando a gente não precisa de mais nada no futuro para a gente ser feliz no momento presente. A gente vai vivendo de momento a momento. Isso é o estado, pessoal, isso é o estado de iluminação. Só que para viver nesse estado é literalmente o quê? Quebrar todas as ilusões. Quebrar todas as ilusões de que se eu me formar na faculdade, aí eu vou ser feliz. Se eu for milionário, aí isso é sucesso. Se eu, né, sabe? Se eu isso tudo é idealização, isso tudo é ilusão. Quando a gente vai quebrando todas essas ilusões, naturalmente, a gente vai vivendo no momento presente. E a vida ganha uma nova cor. Essa nova cor, essa nova maneira de viver no momento presente, de momento a momento, aproveitando as oportunidades de purificar os karmas passados que chegam e criar karmas positivos conforme as oportunidades vão surgindo, de momento a momento, pessoal, isso é iluminação espiritual. Estava achando que é o quê? Levitar? Porque a idealização espiritual não está no futuro, está no agora. Não é? Depois que eu me iluminar, eu vou ser iluminado? Depois que eu vou me iluminar e que eu vou ser feliz? Não. Isso também é outra ilusão. A iluminação é um estado de momento presente, é um estado de momento a momento. É se divertir nos altos e baixos, até porque não existe baixo. O próprio baixo é uma oportunidade de ir para o alto. E o alto é uma oportunidade de quê? De experimentar o baixo. Tem uma frase do taoísmo que diz: o sucesso é o início do fracasso. Olha que coisa interessante, porque no pensamento chinês, pensamento oriental é circular, não existe linearidade. É tudo circular, ou seja, o sucesso é o início do fracasso. Se você hoje tem sucesso, isso é oportunidade de você experimentar o fracasso. Todo alto tem um baixo. Então, se você vive de momento a momento aquilo que está acontecendo, usando o futuro não como uma certeza, mas como mera referência, isso é o quê? Isso é o estado de Buda, isso é o estado de iluminação espiritual. Esse não é um estado que a gente cria, é um estado que a gente quebra, por incrível que pareça. A iluminação não é um estado que a gente cria, é um estado de quebrar as ilusões, de quebrar essas idealizações, é o estado de quebrar isso que a gente acha que vai encontrar no futuro.
Se você acha que você vai encontrar alguma coisa positiva no futuro, você está vivendo uma ilusão. E quando você vive no momento presente, não significa que tudo vai ser bom. Significa que você consegue lidar e que está tudo certo, porque se aconteceu é um karma teu que você tem que lidar. E se chegou, agradece, porque você está tendo a oportunidade. Chega alguma coisa ruim na minha vida, é uma oportunidade de purificar um karma, pô. E como é que é purificar? Como é que se purifica karma, Henrique? Tem que viver de momento a momento, não existe receita de bolo. Às vezes você vai purificar karma numa relação amistosa com uma pessoa. Às vezes você vai purificar um karma se afastando da pessoa. Como que eu sei, Henrique? Aí, pessoal, só a consciência divina sabe responder através dos insights em meditação. Só uma pessoa com uma consciência muito expandida, que é um guru, pode te dizer se o que é melhor para você, porque se a pessoa é iniciante, ela não tem os insights divinos ainda em meditação, que são as inspirações, né, que a gente estudou no Limite Zero. Aí a pessoa ela pode ter temporariamente um intermediário, um guru, né, para ajudar. Porém, quando a gente medita, a gente vai recebendo insights da própria divindade, dizendo o que você precisa fazer para purificar aquele karma. Às vezes a divindade vai falar assim, vaza. Às vezes a espiritualidade vai falar, a divindade vai falar, ó, trata de maneira amistosa, trata de maneira tranquila. Às vezes a divindade vai falar, porque eu já recebi essa de Babbage. Esse karma não é teu, tá aí porque quer. Babbage já falou isso para mim. Esse karma não é teu, tá aí porque quer. Tá aí porque quer. Pode criar karma negativo, você pode criar karma positivo. Às vezes a divindade fala, cara, esse karma não é teu, essa responsabilidade não é tua. Você tá aí porque você tá idealizando redenção, querer ser salvo. Tem gente que se enfia em buraco, se enfia em relações péssimas, porque tem complexo de culpa. E aí idealiza a salvação dela num relacionamento furado. E às vezes a pessoa nem teria karma para isso. O karma dela é a própria culpa, não é a relação. Ah, eu entrei na relação porque essa pessoa, eu tenho um karma com essa pessoa. Às vezes nem tem. O teu karma é a culpa, não é outra pessoa. Até porque, pessoal, a gente não tem karma com outras pessoas. O karma é uma coisa, nós conosco mesmo. O karma é um erro de consciência, é um erro de raciocínio. A gente não tem karma com as outras pessoas. O karma é a consequência de um erro de comportamento ou um erro de raciocínio. Então, se você entende o raciocínio, se você muda o seu comportamento, as pessoas que vão chegar não necessariamente são aquelas pessoas, são as mesmas almas que você fez tal coisa no passado. Às vezes são outras pessoas que estão representando o karma, entende? Elas estão representando o erro de raciocínio e o erro de comportamento do passado. Não necessariamente a mesma alma, mas elas podem representar aquela energia que está voltando. Isso serve tanto para karmas negativos quanto para karmas positivos. Você deu um abraço numa pessoa e aliviou o sofrimento dela. Na próxima vida vai ser a mesma alma? Não. Pode ser que seja uma outra pessoa que represente essa energia e te devolva, no momento difícil da sua vida, esse mesmo karma. Beleza? Então, ou a pessoa vai lidar com essa frustração, decepção, e vai amadurecendo, ou ela vai começar a criar ilusões cada vez mais fortes para não ter que lidar com a frustração e com a decepção. E aí ela vai ficando cada vez mais neurótica, cada vez mais psicótica, e ela vai criando ilusões, e daqui a pouco ela está começando a de fato acreditar nas ilusões dela. Sabe aquela pessoa que começa a falar ilusão, mentira, e você não sabe se a pessoa, se ela sabe que ela está mentindo ou se ela está acreditando na mentira dela? É tipo isso. E ela vai fragmentando cada vez mais a mente, a ilusão vai ficando cada vez mais energizada psiquicamente falando, e aí vai para psicose até dizer, até, sei lá, aí não, até
Até a pessoa não ter outra opção a não ser encarar com a realidade. Que isso pode durar vidas e vidas e vidas, sabe? Quando ela fala de você e não da ideia que está sendo discutida. Você pode concordar com o que a pessoa falou, ou seja, você concorda com a ideia do que ela está falando, e não com a pessoa, entende? A idealização geralmente é com pessoas. Por exemplo, fulano falou tal coisa para você. Você concorda com aquilo que a pessoa está falando, certo? A idealização é porque a pessoa não me conhece. Ela não me conhece para falar isso. Posso considerar como elogio no sentido de, pô, eu vivo uma vida idônea, uma vida legal, uma vida boa. Entende? Mas se a pessoa não me conhece, ela não conhece meu dia a dia, ela não conhece a minha rotina, ela não sabe como que eu trato outras pessoas. Então é uma idealização, ela não me conhece. Entende? Ela pode concordar com o que eu falo? Pode, ela pode concordar com o que eu falo. Mas isso não significa que ela possa ter certeza que eu sou aquela pessoa. Imagina se tudo que a gente concorda no outro, a gente vai idealizar o outro. Isso acontece muito no meio espiritualista. A pessoa coloca lá mestre reiki. A tendência é o quê? É já idealizar aquela pessoa como uma pessoa altamente espiritualizada. Eu sou reikiano, pessoa mestre reiki. Eu gosto de reiki, então eu concordo com o reiki. Só por conta disso aquela pessoa é espiritualizada? Não. Entende a diferença entre você concordar e idealizar uma pessoa? Você pode concordar com uma coisa que a pessoa está falando, mas isso não significa que você tenha que idealizar aquela pessoa, deixando como certeza que aquela pessoa é uma pessoa iluminada só porque ela falou que ela é mestre Henrique. A gente, né, antigamente foi muito comum. Somos todos um. Né? Foi uma frase muito comum uns anos atrás. Somos todos um. Só porque a pessoa falou somos todos um significa que ela é iluminada? Eu concordo com a pessoa. Tipo, realmente somos todos um. Mas só porque a pessoa falou isso, ela vive essa experiência? Não sei. Tem que conhecer. E mesmo conhecendo e a pessoa vivendo, isso não significa que ela vai viver isso para sempre. Entende? A diferença entre concordar com uma ideia, com uma frase, do que idealizar uma pessoa? Você vai ter que meditar para ter os insights divinos, até mesmo para saber a melhor hora de você quebrar a idealização da pessoa. E dependendo da idealização da pessoa, pessoal, não tem nem muito que você possa fazer. Em algum momento vai ser quebrado. Imagina, a pessoa te idealiza como, sei lá, que você tem três pernas. Tem coisas que a pessoa idealiza que são completamente fora da caixinha. Que são coisas impossíveis, inclusive, sabe? Então, em algum momento vai ser quebrado, a pessoa vai se decepcionar. Agora, qual é a melhor maneira? De que forma? Deixa acontecer? Não deixo? Meditação para os insights divinos, para você saber a melhor maneira de lidar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Para quem trabalha com psicólogo ou psicóloga, a idealização é uma forma terapêutica de trabalhar aquela pessoa. Então a pessoa chega te idealizando, você sustenta a idealização e você ajuda aquela pessoa terapeuticamente através da idealização. Isso é uma forma terapêutica de trabalhar. Agora, você não é psicólogo, você não é psicóloga, sabe? Você está namorando uma pessoa. Você está vendo que a pessoa está te idealizando. O que que você faz? Pô, você pode sentar e conversar. Olha, essa pessoa que você está falando aí, essa pessoa não existe, não, tá? Eu sou assim, eu sou assado, eu tenho esses meus erros, eu tenho essas minhas sombras, eu tenho essas minhas falhas. Ou tem pessoas que idealizam a gente até por negativo, tá? Tem pessoas que olham pra gente, tem certeza que você é uma pessoa ruim. Essas pessoas é complicado. Essas pessoas, elas. Tem pessoas que têm idealizações assim, tá, pessoal? Tem pessoas que olham para você e acham que você é o motivo do sofrimento da vida delas, não é? Ela tem certeza que o motivo do sofrimento da vida dela é você. E aí, o que que eu faço? Você pega o seu banquinho e você sai de mansinho. Você pega o seu banquinho e você sai de mansinho. Não tem muito que você possa fazer. Ah, você vai provar para aquela pessoa que ela é uma pessoa boa? Que você é uma pessoa boa?
Ah, eu vou provar para essa pessoa que eu sou uma pessoa boa, que ela está errada. Eu não faria isso, não. Porque duas coisas podem acontecer. Ela vai se decepcionar. Imagina, Carol, você é o motivo do sofrimento da minha vida. Pô, mas a Carol, a gente, pô, tô vendo que geral elogia a Carol, né? Tô vendo que geral elogia a Carol, pô, Carol, é gente boa, pô, Carol fala uns negócios legal, Carol faz uns trabalhos voluntários maneiro. Pô, acho que eu tô errado. Pô, vou mudar com a Carol, vou pedir desculpa. Pô, Carol, foi mal aí aquelas vezes que eu te xinguei, né? Aquelas vezes que, pô, foi agressivo contigo, foi, pô, foi mal. Tá esperando. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas pode ser que aconteça o contrário. E aí? Medita. Recebe os insights divinos. Porque se tem alguém que sabe de tudo, é Deus. E aí Deus vai falar, Carol, fica. Aguenta aí, manda ver. Eu já dei o exemplo dessa história aqui em outras aulas, eu não lembro agora se foi em Clube do Livro ou se foi uma aula anterior. Quando eu estagiava na Defensoria Pública, eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo para quem não ouviu, e que é muito educativa, ela é muito elucidativa. Na época que eu fazia direito, eu estagiava na Defensoria Pública e tinha uma senhora, esse estágio já vai fazer já tem mais de 10 anos. Tinha uma senhora que na época devia ter lá os seus 40 e poucos, bota para os 45 anos, um pouquinho mais talvez, e do momento que ela me viu, ela me odiava. E ela falava mal de mim na minha frente, ela falava mal de mim para a defensora, para minha chefe, ela falava mal de mim na minha cara, para todo mundo. De acordo com ela, eu era a pior pessoa do mundo. Mesmo eu sem ter feito nada para isso. Eu não fiz nada para isso. E todo dia. A defensora pública me elogiava, a analista me elogiava. Eu tinha um ótimo relacionamento com todo mundo, eu tinha um ótimo relacionamento com as outras estagiárias e estagiários, sabe? Mas ela simplesmente me odiava. E eu sentia que eu não tinha que falar nada. Eu não falava nada, eu não falava absolutamente nada. Eu nem respondia a ela. Eu continuava fazendo o meu trabalho, literalmente fingindo que não era comigo, assim, sabe? E eu lembro que as minhas chefes chegavam para mim e falavam assim: como é que você aguenta? Henrique, como que você aguenta? Sério, você ouve tudo isso, você ouve tanta coisa dessa mulher e você literalmente não responde. Você fica numa paz imperturbável, sabe? Me ensina, sabe? Um negócio assim, sabe? Nossa, Henrique, eu queria ter essa tua paz. Porque ela me escrachava e eu ficava em paz, nem respondia, não era comigo, sabe? Nem me perturbava. E ficou por um ano. Passou um ano. Teve um dia, esse dia foi sensacional. Passou um ano, eu cheguei na Defensoria Pública, só tinha eu na sala, né, da vaga, sentei e comecei a fazer o meu trabalho. Não tinha chegado ninguém ainda, estava todo mundo almoçando, só cheguei eu. Beleza, sentei, comecei a fazer meu trabalho, que tinha para fazer. E aí, logo depois, um tempo depois, chegou essa senhora. Chegou essa senhora, sentou onde ela sentava, que era na minha frente. E aí ela começou a falar mal de mim. Ah, porque você faz tudo errado, porque não sei o quê, você. Eu não lembro exatamente o que que ela falou mal de mim, que naquele momento eu senti a inspiração de Deus. É hora de falar alguma coisa. Naquele momento, eu senti uma força dentro de mim que queria falar. E essa força falou através de mim, não fui eu que falei. Essa força falou através de mim. Eu olhei nos olhos dela e falei assim: eu só falei isso. Juro pra vocês. Eu só falei uma única frase. Eu olhei nos olhos dela e a vibração que veio foi através da. Essa força deu o tom da vibração da frase. Eu olhei para ela, olhei nos olhos delas e falei assim: por que você me trata dessa maneira? Foi a única vez que eu falei alguma coisa. Ela começou a chorar copiosamente. E eu lembro que a energia que eu falei foi uma energia de compaixão, sabe? Foi uma energia de amor, foi uma energia foi uma pureza na fala. Essa força era uma força tão pura, que tinha tanta compaixão, que tinha tanta coisa boa na vibração da fala. Eu falei, por que que você me trata dessa maneira? Ela começou a chorar copiosamente. Ela começou a chorar. A defensora chegou, todo mundo chegou, ela não parava de chorar. Ela pegou as coisas dela, foi embora e ela nunca mais voltou. Nunca mais voltou mesmo. Ela não voltou para trabalhar no dia seguinte.
E aí, 3 dias depois, a gente descobriu o que tinha acontecido com ela. A defensora falou que ela foi lá no órgão e pediu transferência e foi trabalhar numa outra vara, num outro local, num outro órgão. Ela nunca mais voltou. Ou seja, era o meu karma ficar ouvindo aquelas agressões dela e ficar em paz. Eu estava purificando um karma meu. Enquanto ela estava purificando um karma em mim, sabe? Porque enquanto ela me xingava, enquanto ela, né, e eu na pura paz, sem devolver na mesma moeda, criando mais karma ruim para mim, eu simplesmente ficava em paz. Ficava lá fazendo meu trabalho, fazendo o que eu tinha para fazer. Em nenhum momento ela tentou me agredir fisicamente. Então, assim, tá, a minha saúde e integridade física estava tranquilo, a minha integridade psíquica e mental estava ok, então fui levando. Chegou uma hora que a própria divindade falou: chega, tu já purificou o teu karma. E aí a inspiração, o insight veio, acabou. Uma frase. Ela nunca mais voltou. Eu nunca mais vi. E casos assim não aconteceram mais depois, inclusive. Entendem? Nada do que acontece não acontece se a gente não tiver um karma para isso. Era meu karma. E eu passei por ele com honras e méritos. E quando foi o momento certo. E eu fui agindo de acordo com a divindade mandava, tá? A divindade falava: não responde, fica quieto. Beleza. Se a divindade tivesse falado, dá um tapa na cara dela, eu poderia ter dado, mas a divindade, até hoje, não falou nada disso para ninguém. Para mim, pelo menos, não falou nada. Mas eu acho que a divindade inspira. Henrique, tá na hora de tu dar um tchan. Eu falei, pá, beleza. Mas eu fui, a divindade falava, não é o momento, não é o momento, então tá bom, não é o momento, ok. Ficava lá, lá. Chegou o momento que a divindade falou, tá ok, 11 méritos, passou, beleza, tá purificado. Por que que você faz isso comigo? E a divindade, pessoal, inspira até o momento certo, a palavra certa, a frase certa, tudo certo. Pum, acabou. Essa história, ela é educativa e elucidativa para vocês verem como que acontece. Tem certas coisas, Carol, que não tem receita de bolo, não. É literalmente meditação, permanecer com uma parte da consciência é, mergulhada na consciência divina para esses insights estarem acontecendo o quê? 24 horas por dia. Ou pelo menos o máximo possível, ou pelo menos conseguir sentar para meditar, aquietar a mente, entrar em ondas cerebrais mais, né, mais rápidas, né? Estados teta, enfim, etc., para as inspirações aparecerem, pelo menos em um momento de meditação, né? Porque às vezes a inspiração nem sempre vem, ou a pessoa não tem ainda um estado de consciência para que as inspirações aconteçam na correria do dia a dia, no momento do dia a dia, sabe? Às vezes a pessoa só vai ter inspiração quando senta para meditar, o que é bom também, o que é válido. E aí ela vai treinando para levar esses estados ao longo do dia a dia também. Desapego. Quando você está mentalizando uma coisa, você sabe que aquilo ali é uma mentalização. E você não está apegada à materialização daquilo. Eu falo isso nas aulas de yoga no início, quando a gente está em pé e eu falo para a gente trazer uma intenção para a prática de hoje. O que, que é uma intenção? Uma intenção é um misto de eu mentalizo com a mente aquilo que eu quero e eu sinto no coração, através de sentimentos, como se essa realidade mental já fosse uma realidade. Então, uma idealização, com uma intenção, eu mentalizo o futuro, eu penso no futuro, eu moldo o futuro na minha mente e eu sinto ele como se já fosse uma verdade, como se já tivesse acontecendo. E aí eu desapego, eu solto. E eu deixo que o universo o quê? Se movimente para que isso seja manifestado. Quanto mais eu forte e eu consigo manter o sentimento, mais rápido essa materialização mental se torna. A força de uma materialização não está no pensamento, não tá na mentalização, está em manter o sentimento. Então, por exemplo, uma casa no meio do mato. Aí eu mentalizo a casa, como que ela é, o formato, o local. Estou mentalizando, eu estou criando, eu estou dando para o universo o que, que eu quero.
eu começo a sentir como eu estou me sentindo nessa casa. Como que eu me sinto quando eu estou dentro dessa casa, quando eu estou dormindo, quando eu estou me movimentando, quando eu estou cozinhando, quando eu estou lá curtindo. Eu me sinto o processo de comprar a casa, de procurar a casa. Como que eu me sinto? Desapega da mentalização. Quanto mais intenso for o sentimento e você conseguir manter esse sentimento no dia a dia, vai existir o sentimento vai começar a criar uma cascata de evento para aquilo que você mentalizou seja real. Então, a mentalização através da mente é para trazer o sentimento de volta. Tipo assim, comecei a sentir coisas diferentes daquilo. Fecha o olho, mentaliza, reforça o sentimento e desapega. O que diferencia uma idealização de uma intenção é o desapego pelo resultado. Quando que vai acontecer? Não sei. Quanto mais puro, genuíno e intenso for o sentimento, mais rápida é a materialização. Quanto mais pura for a intenção, mais rápida a materialização. E desapega do resultado. Pode ser amanhã? Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Se isso tiver no seu karma positivo, pode ser amanhã. Pode ser que amanhã tu tenha uma ideia fenomenal. Mas como que pode ser amanhã? Eu explico no poder do subconsciente. Não interessa como. Isso é divindade que se vire, sabe? A gente não precisa se preocupar com como. A gente só precisa se preocupar com o quê? E manter a faixa vibratória positiva. Mantenha a faixa vibratória positiva que vai começar a acontecer cada vez mais coisas positivas na sua vida. E aquilo que vier de negativo é teu karma, purifica. Tudo, literalmente, tudo que a gente precisa fazer é manter a intenção pura e o sentimento positivo. E a gente usa a mente para a gente materializar, formar aquilo que a gente quer. A casa que a gente quer, o formato da casa que a gente quer, aonde a gente quer a casa. A mente é como se fosse o pincel, sabe? A mente é o pincel, é o que vai dar forma. Mas pincel sem tinta vai pintar o quê? O que dá a forma, o que materializa a ideia que você está pintando com o pincel, a tinta é o sentimento. O que acontece se você tem muito sentimento, mas você não tem mente? Você vai pegar a tinta e vai jogar na tela. Vai ser um caos. Sentimento sem razão é puro caos. Você vai sair materializando uma cacetada de coisa totalmente caótica. Sua vida vai ser manifestação caótica atrás de manifestação caótica, sem coesão nenhuma. Então a gente precisa ter razão, a gente precisa ter mente para a gente dar forma ao que a gente quer, para a gente ter claro e definido o que a gente quer, e a gente precisa ter sentimento, porque o sentimento é o que vai criar a cascata de evento para isso que a gente está pensando, para isso que a gente está materializando. Sustenta o sentimento, tem uma intenção pura. O que é uma intenção pura? Para que você quer a casa? Isso é intenção pura. Quanto mais pura for sua intenção, pô, eu quero uma casa porque eu quero viver bem. Ou você quer uma casa para mostrar para os outros que você tem a casa? Para jogar nos outros é por vaidade? Quanto mais pura for a intenção, mais rápido vai ser a materialização. Quanto mais pura for a intenção, mais puro vai ser o seu sentimento. E aí é uma questão de. Pessoal, juro, é questão de dias para se manifestar às vezes. No dia seguinte. Só que a questão é, a gente precisa ter muito autoconhecimento, a gente precisa ter muito samadhi, muita meditação, para quê? Para as nossas intenções serem cada vez mais puras, e aí o nosso sentimento vai ser cada vez mais puro. E as coisas acontecem assim. Parece que a gente nem está fazendo nada, sabe? Parece que está tudo acontecendo e a gente não está fazendo nada. De vez em quando eu recebo umas inspirações, por exemplo, o livro do Salvando Vidas aconteceu muito assim, sabe? Eu tive uma inspiração de ajudar pessoas com questões de suicídio. Tipo assim, foi uma coisa muito pura, assim, sabe? Eu não pensei, tipo, eu vou fazer vou fazer
esse trabalho, porque aí as pessoas vão ver. E não, é tipo assim, cara, eu quero ajudar, e eu senti no meu coração que eu deveria ajudar. E então, o negócio aconteceu de maneira tão natural. Foi tudo muito natural. Eu atendia final de semana, atendia de dia, atendia de madrugada, eu saía atendendo as pessoas e tudo foi dando certo, sabe? Foi um negócio bem legal. E no final, deu tudo certo, as pessoas receberam o benefício do lugar, se tornou um livro, tá tudo dando certo. Então, parece que eu nem fiz nada, no final das contas. As coisas simples, a cascata de eventos vai acontecendo e tudo que a gente tem que fazer é o quê? Seguir. Seguir o fluxo, sabe? A gente vai seguindo o fluxo. E a gente vai seguindo o fluxo é tão fluxo que as coisas vão acontecendo e a gente simplesmente vai seguindo. Só que a gente precisa ter desapego pelo resultado. Intenção pura que leva a sentimentos puros e desapego pelo resultado. Essa é a diferença entre uma intenção, uma mentalização que você trouxe, né? Uma intenção, e uma idealização. Então, pessoal, por hoje é só. Deus abençoe. Abençoados e abençoadas somos.